Olá, alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa que é mais uma oportunidade de aprender muito mais sobre esse universo mágico, maravilhoso e encantador que é o universo da Educação Física. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula. Nós vamos falar um pouco sobre os jogos do contexto comunitário e regional. Por detalhamento, vamos falar aí sobre as manjas. E eu quero ver quem manja dos paranauês, quem manja desse assunto. Quero ver quem sabe muito, quem não sabe alguma coisa, quem sabe pouco. Nós vamos aprender muito juntos. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá. Sejam bem-vindos a este ambiente maravilhoso, olha só, a sala de aula de Educação Física. Comum em algumas escolas, com muito material, uma sala onde são desenvolvidos jogos lúdicos, jogos que ativam e ajudam aí no desenvolvimento da psicomotricidade, ajudam na coordenação motora, em aspectos cognitivos e muitos outros. Nesse ambiente, a gente tem a oportunidade de aprender ali a desenvolver a coordenação motora fina, a aprender a manusear alguns objetos, né? Começar devagarzinho. Mas fora desse ambiente, a gente tem a oportunidade de viver, experimentar os jogos do contexto comunitário e regional. E aí, se você porventura para e pensa assim, poxa, que jogo é esse, professor? Eu só conheço jogo de videogame, eu só conheço jogos que eu baixo nos aplicativos ali do meu smartphone, né? Que jogos são esses? Nós vamos entender e aprender um pouco sobre eles. Mas antes, olhe essas imagens que aparecem aqui para nós. Olha só, que jogo será que essas duas pessoas estão praticando, né? Que jogo que a gente consegue realizar com uma bola? A bola parece maleável, parece um pouco mole ali, menos dura que uma bola de futsal, por exemplo, ou uma bola de basquete. Que jogo será que é esse? Será que é um jogo de queimada, cemitério, mata do meio? Esses são jogos que já existem há bastante tempo. Quando eu era criança, eu brincava ali na rua, né? E são alguns jogos do contexto comunitário, esses que citei. Mas esta outra imagem, qual jogo que você lembra? Olha ali, uma bola, taco, garrafa. Parece um beisebol mais acessível. A gente conhece esse jogo como taco ball. Pode surgir aí também com o nome de bats, ombro, né? Outros nomes, dependendo da região, pode mudar esse nome. Mas esse aqui é o jogo de taco ball. Não sei como que vocês conhecem na região de vocês. E esse aqui que eu preparei essa animação, olha só. Há um quadrado no centro, duas equipes, uma de cada lado, tentando acertar ali, usando a precisão para acertar algumas fichas, pinchas ou alguns objetos que a gente coloca ali, tampas de garrafa, de repente, coloca no centro, tenta acertar aquele objeto para que eles se espalhem e todo mundo corre enlouquecidamente enquanto a outra equipe tenta pegar essas pessoas, né? Sem que elas consigam ter êxito em organizar ali os cinco objetos em cada extremidade do quadrado e no centro. Esse jogo é o jogo de Jameson. Não sei se ele tem outro nome de onde você está me assistindo, mas eu conheço e nas minhas pesquisas aqui identifiquei como o jogo de Jameson. E tem este outro que aparece aqui, olha só, as crianças correndo ali, aparentemente uma querendo pegar a outra, né? Lembra aí aqueles jogos de manja, né? Os jogos de pique-pega, os jogos em que você tem que correr atrás ali do seu oponente, né? A gente pode lembrar também daquela brincadeirinha do polícia e ladrão, né? É uma outra variação em que um tinha que escapar e o outro tinha que fugir. Basicamente um princípio ali de ataque e defesa. E aí eu trago um último aqui, olha só, a barra-bandeira, que tem o primeiro momento que a gente tem que fazer ali, puxar o indivíduo pro nosso campo, né, para que ele fique congelado, estático, e seja um oponente quase que invalidado ali na hora do jogo, a menos que alguém consiga salvá-lo. Bom, o que essas brincadeiras, o que esses jogos
tem em comum? Bom, são todos jogos do contexto comunitário e regional. E aí, para a gente entender um pouco melhor o que são esses jogos, de que categorias eles fazem parte e como eles nos ajudam a desenvolver as nossas capacidades físicas, a gente vai começar pelo princípio, com o conceito. Olha só, são jogos e brincadeiras que fazem parte do patrimônio histórico e cultural de determinados grupos, sendo transmitidos por gerações. Possuem materiais e regras flexíveis e muitas vezes não exigem recursos caros ou industrializados para sua experimentação. Então essas são, além de uma definição, são características desses jogos, né? Eles atravessam aí de geração a geração, vão sendo perpetuados, transmitidos aí, ensinados, às vezes por parentes, às vezes pelas pessoas da comunidade, né? Pelos festivais e mesmo dentro das escolas. Às vezes para essa geração, por exemplo, para a geração mais jovem que tem surgido, que está muito inteirada com as tecnologias, vou usar até essa expressão, um pouco presa às tecnologias, quando nós apresentamos essas brincadeiras, é algo fascinante, é algo que encanta os seus olhos, né? E eles conhecem uma brincadeira que já é bastante antiga e muitos, eu nunca brinquei disso, eu nunca fiz essa atividade, mas a partir do momento que experimentam, passam a gostar, passam a desenvolver, também levam da escola para a casa, para a sua comunidade ali, para a sua família e passam também a perpetuar essas brincadeiras, esses jogos. E por que isso é fácil, essa transmissão de gerações em gerações? Né? Porque são jogos acessíveis, como o nosso texto mostra, a cartela mostra, né? Não precisa de muitos recursos. A gente consegue, inclusive, adaptar ali alguns materiais recicláveis para conseguir executar essas atividades. Só que esses jogos, embora eles ainda existam hoje, a gente consiga transmitir ele dessas gerações, né? Eles são muito antigos. E olha só a história desses jogos. Apresento a vocês agora um pouco, né? A arqueologia ela registra aí a presença dos jogos na humanidade desde 2600 a.C., ou seja, é muito tempo, né? E eles fazem parte aí da vida do homem, mesmo ainda que, como é que a gente vai falar, de uma forma intuitiva. Então, eu vou conjecturar aqui, vou criar uma hipótese. Talvez antes do homem desenvolver ali grandes potencialidades, grandes construtos mentais, ele já conseguia, de alguma forma, brincar ali, de repente com as pedras no chão, ou imaginem aí os homens das cavernas, cada um lançando uma pedra numa fogueira, e aquele que fizesse a fogueira se atiçar mais com aquela pedra, ia sair mais faíscas, era de repente o melhor entre eles, de uma forma intuitiva, e isso era um jogo, né? E isso é só uma hipótese, tá? Não estou trazendo um dado histórico, mas os jogos já existiam aí há 2.600 anos antes de Cristo. Na pré-história, olha só, os jogos eles eram usados como uma forma de lazer e de representar atividades cotidianas, além de servir como instrumento para passar ali a herança cultural e os conhecimentos entre as gerações. E aí a gente pode falar, inclusive, que esses jogos, né, essa forma de lazer, essa forma de herança cultural, muitas vezes eram utilizados ali nos rituais de passagem, em diversos momentos ali da história desses povos. Um pouco mais adiante nessa história, né, no Renascimento, olha só, na Idade Média, né, a prática de jogos no ambiente escolar, elas chegaram a ser proibidas pela Igreja, pois o culto ao corpo nessa época era considerado uma heresia, era considerado pecado. E aí qualquer jogo, qualquer atividade que trouxesse esse culto ao corpo, ou se essa atividade, como os jogos, fossem voltados para o desenvolvimento desse aspecto, era considerada aí essa heresia, como é que eu vou dizer? Uma agressão a esse que era um templo sagrado ali dos deuses, né? Ou vou colocar somente o único Deus.
a igreja condenava isso aí, e aí esses jogos ficaram um pouco ali escondidos, calados, às vezes praticados dentro de casa somente, mas não tão abertos a lugares públicos, vamos colocar assim. No Renascimento, olha só, através da pedagogia moderna, que ela estava baseada aí na participação lúdica e afetiva do aluno, ele vai mostrar a importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o jogo muda. Outrora, um tempo atrás, era algo condenável pela igreja, mas com o avanço da sociedade, passa-se a enxergar ele como um instrumento, uma possibilidade de também ensinar. E aí eu puxo um pouco da brasa para a minha sardinha. Nas aulas de educação física, nós temos hoje, lá na faculdade, quem vai fazer faculdade de educação física, tem a pedagogia voltada para o jogo. E aí é um estudo, embora pareça simples, mas é um estudo bastante complexo, que fala de como o indivíduo deve se comportar, como esses jogos podem afetar o desenvolvimento do indivíduo, tem todo um olhar antropológico, psicológico, dentro dessa característica que parece simples, mas que quando nós decidimos aprofundar o conhecimento sobre ele, é algo que a gente percebe, é um vasto universo, que a gente tem múltiplas possibilidades com ele. Na atualidade, olha só, o jogo ele apresenta várias funções. Ele é um instrumento educativo, é um meio de lazer, é também um meio de expressar sentimentos, emoções e muito mais, né? O etc. traz aí para a gente outras possibilidades que podem ser aplicadas com os jogos. Mas eu sei que nós falamos um pouco sobre alguns jogos, vimos algumas imagens no início da aula, e aí eu quero pedir a vocês que façam essa reflexão. Quando você, de repente, olha para estas imagens que aparecem agora para você, olha só, vamos analisar aí no quadro, né? As crianças estão correndo, um querendo pegar o outro, querendo tocar no outro ali, olhando para essas imagens. Que brincadeira você consegue imaginar que eles estão realizando? Já dei algumas falas aqui, né? Pegar, né? Se a sua resposta foi manja, eu quero dizer que tu manja mesmo das brincadeiras. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa expressão, né, da manja, já. Não vou antecipar. Mas é isso mesmo. Nós vamos falar nessa aula sobre as manjas. E olha só, a manja que nós conhecemos, ela pode ter outros nomes, dependendo do local onde ela está inserida. E aí a gente vai conhecer, olha só, o pique-pega, pega-pega, apanhada lá em Portugal, a pilhagem, pira, trisca, pícola ou o chase tag, né, nos Estados Unidos, são outros nomes da nossa famosa manja, que é como a gente conhece aqui no Brasil. E aí não é só nesses lugares que esse termo vai ter essa diferenciação, mas aqui também essa palavra manja, olha só, são significados informais que ela pode ter na nossa região. E aí eu trouxe para a gente apreciar um pouco aqui até do nosso vocabulário amazonês, olha só. Conhecer, saber, pode ser aí uma dos significados de manja, né? Por exemplo, manjo um pouco de futebol, só não sei quantos gols vale um escanteio. Quer dizer que, embora ele tenha dito que manja alguma coisa, que ele conhece, que ele sabe alguma coisa, ele não sabe nada, né? Porque um gol não vale um escanteio. E aí, o manjar, né, nesse sentido, está relacionado a conhecer e saber. Outro significado que pode ser aplicado a essa palavra, um significado informal, é o entender ou perceber. E aí o exemplo, olha, manjou o migué dela para não participar da aula de educação física? Ou seja, tu entendeu a história que ela contou ali só para não participar da educação física? E aí o manja também tem esse significado de entender e perceber. E aí o último é observar ou ver, né? Por exemplo, manjaram a aula top que a professora, vou trocar ali o Ju por Rafaela, ou que o professor Paulo Ricardo está ministrando hoje. Vocês estão manjando aí que aula maneira está sendo ministrada para vocês?
onde nós estamos aprendendo um pouco sobre manja, que é o jogo, e um pouco sobre língua portuguesa, com essas expressões informais aí que essa palavra pode ter. E aí, com esses significados, a gente adentra um pouco na história dessas manjas, né? E olha só, um dos primeiros registros que se tem brincadeira da manja está no livro chinês Huazuzu, escrito na dinastia Han, que aí data de 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Tem esse marco temporal aí. No século 17, o jogo, com os elementos que nós conhecemos hoje, ele já era popular na China e no Japão. E no século 20 já havia se espalhado pelo mundo inteiro. Mas olha só, a manja-pega, ela foi criada na Holanda em 1830. E aí, logo em seguida, ela se popularizou por todo o continente europeu. Ela pode ser jogada aí com um número ilimitado de jogadores, né? De modo geral, eles são divididos nos que capturam e nos que devem fugir. Ao longo dos anos foram surgindo variações e do mesmo jeito que nós temos mais tipos de manja, há vários tipos para a palavra manja, como falei para vocês. Há vários significados para essa palavra manja, como eu já trouxe lá os nossos significados informais. Perfeito? Olha só, como que funciona isso, professor? Como é essa brincadeira de manja? Caso você que está me assistindo nessa aula não conheça, não tenha entendido como funciona a manja, vamos entender um pouco da dinâmica do jogo. O jogo ele consiste em dois tipos de jogadores. A gente vai ter, quando eu digo dois tipos de jogadores, às vezes eu tenho só um pegador, mas essa vai ser a característica principal. Vão ser os pegadores e os que devem evitar de serem apanhados, né? Que vão ser os fugitivos ali. Porém, cada variante do jogo possui uma forma diferente de se estabelecer como os demais serão pegos. Em geral, é por meio de um toque, né? O indivíduo precisa tocar ali em você e, dependendo da brincadeira, vai mudar ali o final da história. Quem for tocado, automaticamente ou vira o pegador, ou fica congelado, ou passa a fazer parte da equipe que vai pegar os outros companheiros, né? Isso vai mudar, vai depender do modo da brincadeira. E aí, embora talvez você tenha ficado assim, professor, peraí, cola, congelado, vai ajudar, como assim? Nós vamos conhecer um pouco desses tipos de manja agora, olha só. A primeira que eu trago para vocês darem uma olhadinha é a manja-gelo ou a manja-cola. E aí vocês podem já estar imaginando, né? Gelo, cola. Bom, o gelo ele vai fazer você ficar parado. A cola, você vai ficar também colado no lugar onde você está. E é exatamente isso. Quando o pegador toca no perseguido, né? Esse ele deve ficar totalmente imóvel, paralisado, não pode se mexer, não pode deslocar mais um pouquinho, dar alguns passos depois que ele é tocado, né? Que ele é congelado ou que ele é colado. E aí a brincadeira consiste em todos terem que ser pegos. E claro, os outros vão ter que evitar de ser pegos. E aí essa brincadeira ela vai acabar quando todos forem ali, de repente, paralisados. Geralmente a área dessa brincadeira ela é delimitada, né, como um quintal de casa, né, ou ainda a quadra ali da nossa escola. É preciso ter essa delimitação, senão, imagina, se for um campo aberto, as pessoas vão correr infinitamente e a brincadeira nunca vai acabar. Vão terminar chegando em outro estado e ninguém vai conseguir colar o indivíduo. Mas é assim que funciona a manja-gelo ou a manja-cola. Eu não sei se tem um outro nome aí na tua região, de onde tu está me assistindo. Mas aqui a gente vai ter a manja-gelo ou a manja-cola. Outra variação, olha só, é a manja-corrente, que já vai aparecer aqui para a gente. E aí a gente fala assim, manja-corrente, peraí, o que é isso? Bom, imagina como que é uma corrente. São vários elos, né, conectados, vários aqueles pedacinhos que se juntam ali na corrente. É exatamente isso que vai acontecer. Imagina que eu sou o indivíduo que está com a função de pegar ali os outros, né? O primeiro que eu tocar, eu vou grudar e vai virar uma corrente, como aparece no nosso vídeo, olha só. A gente já tem ali quase que uma corrente formada, né? Quando o pegador toca em um perseguido,
esse passa a fazer parte, né, da corrente, que também vai ter que pegar os outros. Embora pareça fácil, se um estava difícil, agora são 3, 4, 5. É um trabalho que exige cooperação. As regras, às vezes, dizem que a gente não pode soltar a mão nem para trocar de lado, então você vai precisar da coordenação para fazer as movimentações, os giros ali. Então, não é tão simples quanto parece. Talvez você já tenha experimentado, se não, já fica aí o convite para você, de repente, praticar no pátio da tua escola, no quintal de casa, na praça da comunidade, para brincar de manja corrente. Olha só. E essa eu só trouxe 2 até agora, eu vou trazer mais um, olha só, é o manja-pega americano. E aí, embora o nome seja aí meio internacional, né, vocês vão ver que ele é mais simples e mais popular do que parece. Como é que funciona essa manja, professor? Quando o pegador pega aquele que foge, ele tem que parar no lugar e abrir as pernas para que outra pessoa possa passar por baixo, né? E aí quando um dos que fogem for pego 3 vezes, é a vez dele de ser o pegador. Essa passagem ali por baixo das pernas é como se fosse aquele toque da manja-cola. O indivíduo está paralisado e aí ele vai ficar na espera ali para o outro passar por baixo das pernas dele. Quando ele passou, pronto, é como se fosse um start para desativar, para desprender ali o colega que está congelado. E aí, essa regra das 3 vezes, né? Eu fui pego 3 vezes. É só uma forma de organizar a brincadeira para que não fique algo, só um pegador, não. Aquele que foi tocado 3 vezes, eu fui tocado 3 vezes ali na brincadeira, então agora é minha vez de ser o pegador. E aí a gente vai alternando os pegadores, vai alternando as posições durante o jogo. Requer um pouquinho de cuidado, né, e agilidade, ali, principalmente na hora de fazer essa passagem por baixo das pernas. Outro tipo de manja é a manja trepa ou pique alto. Não sei se vocês conhecem com esse nome, mas essas são as 2 nomenclaturas que a gente dá. Essa, a gente vai precisar de alguns lugares para que você consiga ficar em suspensão, sair do solo mesmo, né? O objetivo da brincadeira é você pegar os indivíduos, mas você vai usar as estruturas ao redor, vai observar onde que eu consigo ficar trepado, ficar ali no alto, em suspensão. Para não ser pego, o que foge, ele deve se manter em suspensão, ou como a gente fala comumente, né, ficar trepado em algum lugar. Calçadas, grades, muros, vocês viram que tudo no vídeo vira um local para você conseguir fugir daquele que quer pegar. E aí, ao passo que você é tocado, você passa a ser o pegador ali da brincadeira, né? E aí as pessoas vão alternando as posições e brincando. É bastante divertido e a gente percebe que dá para trabalhar, além da agilidade, da velocidade, a força. Olha, não é fácil ficar trepado desse jeito. Mas essa é só um dos tipos. Eu tenho um outro, que é a manja pega fugir e fugir. Olha só. Nesse tipo de manja, olha só o que a gente tem que fazer. Eles são colocados ali todos os participantes, né? Vou colocar aqui como se a gente fosse fazer na escola. São colocados todos os alunos numa lateral da quadra. E aí é estipulado 2 pegadores. No sinal dos pegadores, né, da manja pega ali, os alunos devem correr para a linha lateral e falar fugir, fugir. E tentam passar para o outro lado sem que os pegadores os toquem. Se o pegador tocar, ele tem que parar no lugar em que ele foi pego e sem tirar os pés do chão, sem mover as pernas, né? E aí com a ajuda os pegadores a pegarem o restante dos alunos e a brincadeira vai acabar quando todos forem pegos. É como se fosse uma barreira invisível que a gente tem que atravessar para o outro lado. E ao passo que a gente é tocado, a gente passa a fazer parte da equipe dos pegadores e ajudar a pegar todo mundo ali, tá bom? Então, também uma variante, é muito divertido e fica aí o convite para você, de repente, praticar entre os seus amigos, entre os seus colegas. Outra manja muito legal, essa eu tive a oportunidade e só conheci quando fui fazer faculdade, é uma que traz o princípio bastante forte do ataque e defesa, presente em muitos esportes, é a manja pega com rabinho. Embora tenha esse nome engraçadinho, a gente tem esse princípio do ataque e defesa que é usado em muitas modalidades esportivas. Por quê?
Porque ao passo que eu tenho que atacar o meu adversário para tentar roubar essa tira de pano que aparece aqui, que é o rabinho, que é o que dá o nome para a brincadeira, eu também tenho que defender a minha tira, né, o meu rabinho, e evitar que o meu companheiro consiga roubar. E aí é bem complicado, tem esse princípio de ataque e defesa. Cada aluno, né, com um colete, ou pode ser ainda um pano, uma tira de pano, ou mesmo, e o mesmo ele é colocado na cintura, numa área que possa ser puxado, né, preso ali em sua roupa. O objetivo é tentar roubar esse objeto, tá bom? E aí, no final, você vai computar aquele que tem mais. Se porventura no meio da brincadeira o teu foi roubado, tu tá fora da brincadeira, tu vai ficar do lado só assistindo ali. Então você tem que usar muito esse princípio de atacar e defender. Embora pareça só uma brincadeira simples, eu trago uma informação muito bacana. Olha só, vocês sabiam que nos Estados Unidos eles têm um mega torneio de manja-pega? É isso mesmo, o nome é World Chase Tag e ele começou a ser disputado em 2016. Para a gente entender um pouquinho mais, trouxe uma cartela aí com muitas informações para a gente. Olha só, o World Chase Tag é um campeonato mundial de pega-pega. Ele chegou para levar a inocente brincadeira a um nível insano. E aí ele usa algumas técnicas do parkour, né, que é um método esportivo que permite o indivíduo ultrapassar de forma rápida e eficiente e segura quaisquer obstáculos. E ele vai utilizar as habilidades e capacidades do corpo humano. Olha só. E aí, caso essa definição não tenha sido clara, olha só como que funciona o World Chase Tag. São dois ali numa disputa. Essa disputa ela acontece por tempo e aí eles têm que usar ali o corpo, a velocidade, a agilidade, né, força também, para além de driblar aquele que é o pegador, utilizar os implementos do ambiente para tentar fazer essa façanha de não ser pego dentro do tempo. E isso não é só uma brincadeira, é esse campeonato que move, ele é televisionado lá nos Estados Unidos, ele é um campeonato que, como outros campeonatos esportivos, é monetizado, né? Quero dizer com isso que vale dinheiro essa disputa, e eles levam bastante a sério. Então, eles, como a expressão disse, né, levaram uma brincadeira a um nível insano de competição. Então, já pensou um dia você ser um atleta do World Chase Tag, e aí alguém pergunta assim, e aí, o que faz para ganhar a vida? Eu sou um atleta de manja-pega. É bem legal, é bem diferente, mas é algo que é possível. Bom, eu falei sobre muitos tipos de manja, falei sobre esse campeonato insano aqui, né? Maravilhoso também, mas vamos compreender um pouco quantos tipos de manja existem, para a gente fazer uma espécie de resumo. Olha só, vamos ver quantas manjas nós temos no nosso repertório de jogos do contexto popular. Bom, a gente vai ter aí a manja-pega, ela vai desenvolver as capacidades de cognição, equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal, tá bom? A noção espaço-temporal, lateralidade, a agilidade e, por fim, olha só, a velocidade. Isso aqui não é o quadro dos tipos de manja, mas das possibilidades que nós podemos trabalhar dentro do nosso corpo. E se a gente observar com um olhar técnico, nós conseguimos ver que com a manja-pega, né, a gente consegue trabalhar os aspectos específicos de muitos esportes. Por exemplo, os dribles e as fintas que a gente aplica no futebol. Eu posso aprender eles na manja-pega. As fintas dos esportes como futebol, futsal, basquete, handebol e até mesmo o futebol americano, eu consigo desenvolver ali com os aspectos trabalhados com a manja-pega. Isso porque ela traz inúmeros benefícios, que são esses que aparecem para a gente agora, olha só. Ela vai desenvolver e aperfeiçoar a cognição, o equilíbrio, a coordenação motora, a consciência corporal, essa noção espaço-temporal, a lateralidade, a agilidade e a velocidade. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês tenham aprendido bastante
tenham ganhado essa noção de todos os aspectos que podem ser trabalhados com a manja-pega e com os muitos tipos de manja. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.